esse menino unge um outro menino chamado Davi. É Deus dizendo: eu vou ensinar essa nação a desenvolver o ministério de reis. Aqui está Samuel e aqui está Davi, protótipos de que essa nação precisam se enxergar como reis e como sacerdotes, para abençoar o que diz aí o versículo 3? Todas as nações da terra. Eles nunca conseguiram entender isso, nem na época de Davi, nem na época de Salomão. Piorou depois com o Roboão e com o Jeroboão, que o Roboão fica com Israel sul e o Jeroboão fica com Israel norte. Um fica com 10 tribos e vai para Samaria, o outro fica com 2 tribos e fica em Jerusalém. O que está em Jerusalém diz: esse é o templo que se deve adorar. O que está na Samaria disse: não, eu vou construir um templo aqui, porque aqui na Samaria que se adora. E aí ele faz um templo, coloca lá 2 bezerros, e as 10 tribos adoram lá na Samaria, e as 2 tribos adoram em Jerusalém, e Deus do céu começa a gritar: vocês não percebem que eu não criei vocês para viverem assim? Eu criei vocês para serem uma nação para abençoar todas as nações da terra. Mas Israel não entende. Aí para o Israel norte, Deus manda profetas, e vai Isaías, e vai Elias, e vai Jeremias, e vai Ezequiel, e vai Aimaas. E aí esses profetas todos, Deus levanta Eliseu, e uns profetizam para o reino norte, outros profetizam para o reino sul, dizendo: arrependam-se, Deus não fez vocês para viverem divididos, Deus fez vocês para serem uma nação de reis e de sacerdotes na terra. Nunca entenderam. O Israel norte vai para o cativeiro, a Síria vem, 10 tribos vai para Israel, para a Síria, nunca mais voltam. Até hoje não se sabe onde estão as 10 tribos de Israel. As outras 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam em Jerusalém. Deus fica mais 100 anos enviando profetas, dizendo: arrependam-se. Deus não vai apagar essa luz, porque tem uma promessa de fazer dessa nação uma nação de bênção para todas as nações da terra. Arrependam-se, vocês foram chamados, não é para viver enfurnados em um templo. Aí Deus levanta um profeta para chamar essa nação a arrependimento, porque eles diziam: templo do Senhor, templo do Senhor. Perderam Deus, mas não perderam o templo. Mas não tem problema, se a gente tem o templo, a gente tem tudo. Deus não é mais importante do que o templo. A gente não tem mais a arca de Deus, o Deus da arca, mas tem a arca de Deus. A gente não tem mais o Deus do templo, mas tem o templo de Deus. Isso é o que importa. Eles valorizaram mais a religião, pensaram mais neles. E aí vem um profeta e diz: esse templo que é o orgulho de vocês, esse templo que eu deixei construir por desejo do sonho do meu servo Davi, esse templo, diz o profeta Isaías, essa casa foi construída com um propósito. Não é para vocês se aparecerem, não é para vocês se orgulharem. Essa casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus o tempo todo está dizendo para essa nação de Israel: chamei vocês para serem uma nação de reis e de sacerdotes, para abençoarem todas as famílias da terra. E essa casa é uma casa de missões. Essa casa é uma casa de oração para todas as famílias da terra. Mas eles não entendem, eles não obedecem a Deus. Eles ficam 490 anos naquela terra sem entender o projeto de Deus. Nenhuma geração entendeu. Davi teve um pouquinho do vislumbre do que Deus tinha, mas ninguém entendeu. E aí vem Deus e diz: vocês, quando eu introduzi nessa terra, eu disse: trabalharão 6 anos, no 7º ano, deixa a terra descansar. Vocês nunca deixaram a terra descansar, trabalharam todos os anos. Então de cada semana de anos, o sábado
o ano de número 7 deveria ser o ano do descanso para a terra, e vocês nunca deixaram. Então, de 490 anos, eu tiro um ano de cada semana desses 7 anos, são 70 anos. Vocês vão ficar 70 anos no cativeiro, para essa terra descansar, porque se depender de vocês, essa terra nunca vai descansar. Então vem Nabucodonosor e leva Israel para Babilônia, e ficam 70 anos no cativeiro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem uma coisa que me empolga demais. Quem construiu o primeiro templo? Salomão. Quem destruiu o primeiro templo? O rei Nabucodonosor. Salomão constrói, vem Nabucodonosor e destrói. Passa esses 70 anos, Deus visita 3 grupos de pessoas, um no período de Artaxerxes, um no período do Ciro e um no período do Dário. São 3 reinados. O Neemias vem com Artaxerxes, rei da Pérsia. O Ciro envia o Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, e o Dario envia Esdras com a sua equipe. São 3 equipes. A gente pensa que Neemias conheceu Esdras porque a gente lê um livro perto do outro. Viveram décadas de anos diferentes, eles não se conheceram, vieram em equipes diferentes, com impérios diferentes, com reis diferentes. Um grupo veio com Neemias e restaurou o muro, outro grupo veio com Esdras e restaurou a lei, e o outro grupo veio com Zorobabel e Josué e restauraram o templo. Aí com Josué e com Zorobabel o templo é restaurado. Que maravilha, restauramos o templo. Passa-se os anos, eles voltam a pecar de novo. Aí vem Deus e pega lá na Síria um rei chamado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio vem, destrói quase todo o templo, pega uma porca e coloca em cima do altar de Deus e sacrifica uma porca no altar de Deus. Novamente Israel é levado para o cativeiro, novamente o templo é destruído. Primeiro templo, Salomão construiu, Nabucodonosor destruiu. Segundo templo, Zorobabel construiu, Antíoco Epifânio destruiu. Aí vem a época dos Macabeus, que são essas 4 páginas entre o Antigo e o Novo Testamento em branco, que você não sabe o que aconteceu, porque são 400 anos que não teve uma revelação de Deus para Israel, 400 anos sem a visitação. Nesse período, um rapaz chamado Judas Macabeu faz um levante para purificar o templo que Antíoco Epifânio tinha tornado impuro. Vai lavar as escadarias, vai limpar o templo. Há um levante, há uma revolta. Eles conseguem vencer, expulsar esse povo. Aí começa aquela festa que você vai ler em João 10, versículo 22, a festa da dedicação. Isso não existe no Antigo Testamento. A festa da dedicação, tem 7 festas no Antigo Testamento. Da dedicação não existe. Ela nasceu no período dos Macabeus. Foi instituída em Israel porque Judas o Macabeus foi e purificou o templo. Nesse período, a Roma vem, o Império Romano vem, domina aquela região toda, pega um edomita, porque Herodes não é rei dos judeus, ele não é judeu, ele é um rei para os judeus, mas ele não é um rei judeu, ele é um edomita descendente de Esaú, mas o mundo político de Roma pega Herodes e o coloca como rei da Judéia. Outros reis reinavam em outros lugares de Israel, mas da Judéia é Herodes que está reinando. E ele, para agradar os judeus, pega esse templo destruído de Antíoco Epifânio e começa uma restauração. Você vai ler João capítulo 2 e você vai ver que Herodes leva 48 anos para restaurar o templo de Jerusalém. Põe pedras de ouro, põe mármore, faz uma coisa maravilhosa para ganhar a confiança dos judeus. E aí vem um discípulo e diz: Senhor Jesus, Mateus 24, olha só versículo 3, que pedras bonitas desse templo. E Jesus disse: em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso vai ser destruído no ano 70 da era cristã,
quando Vespasiano é chamado a Roma para assumir o império, ele manda o seu filho, general Tito, para destruir Jerusalém. General Tito vem, cerca por 3 anos Jerusalém, não consegue destruir, até que alguém diz: remova essa montanha, tire esse monte daqui, faça uma terraplenagem até a torre de Antônia, faça uma rua, aí você consegue entrar. E aí o general Tito remove uma montanha, faz uma rua, entra em Jerusalém pela torre de Antônia, entra no templo e destrói o templo, queima o templo, arrasa com tudo. Então preste atenção: primeiro templo, Salomão construiu, Nabucodonosor destruiu. Segundo templo, Zorobabel construiu, Antíoco Epifânio destruiu. Terceiro templo, Herodes construiu, veio o general Tito e destruiu. Aí veio Jesus e diz: mas agora eu cheguei para edificar um templo, eu cheguei para edificar um santuário sobre a terra, que não vai ter império romano, que não vai ter império babilônico, que não vai ter império assírio. Eu vou ser o fundamento desse templo, a pedra principal, e vocês serão pedras vivas que serão edificados para santuário e morada de Deus em espírito, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Essa igreja são aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Aleluia! Ninguém vai destruir essa igreja. Ninguém, nem diabo, nem besta, nem anticristo, nem falso profeta, nem Maria Mulambo, nem Zé Pilantra, nem Zé Pilintra, nem tranca-rua, nem destranca-rua, nem umbanda, nem quimbanda, nem sembanda, nem Oxóssi, nem Oxalá. Não tem poder no universo que possa destruir a igreja do Senhor Jesus. Ela é indestrutível. Aleluia! Quantos fazem parte dessa igreja? Diga amém. Fechando essa aspas que eu abri, voltando para cá, cheguei em João capítulo 1. Chega Jesus. Eu não sei se vocês vão jogar sapato em mim, porque a hora vai passar. Chega Jesus, João capítulo 1, versículo 3 em diante. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a verdadeira luz que, estando no mundo, ilumina todo homem. E versículo 11: veio para os que eram, mas os seus não. Olha só, Jesus vem ainda como mais uma tentativa de Deus de chamar essa nação ao arrependimento. Viviam em pobreza, sempre pela desobediência. Já os santuários tinham sido destruídos, o templo destruído. Mais uma vez, estavam em escravidão por desobedecerem. Nunca assumiram a sua identidade de nação constituída para abençoar todas as nações. Por isso, mais uma vez, estavam sem identidade, escravos, amarrados, esperando o Messias. E aí vem o Messias, e eles disseram: não queremos. Nós queremos o Messias montado em um cavalo branco, nós queremos o Messias com espada na mão, nós queremos um Messias poderoso que tome o reino do imperador. Nós queremos um Messias que jogue o Herodes para fora, o Pilatos para fora. Nós queremos um Messias que vem com mão forte e poderosa. E Jesus vinha dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo, e disserem todo mal contra vós. Exultai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Eles não entenderam isso. Eles não queriam um reino no coração, eles queriam um reino por lá de fora. Eles não queriam saber de mansidão de espírito, de humildade, de pacificação. Não, eles queriam matar. Tinha até um partido dos Zelotes: vamos expulsar esses romanos daqui, vamos acabar com eles. Aí veio Jesus e dizia: não, vocês estão assim porque vocês nunca entenderam o plano de Deus para vocês. Aí estou com vocês, Mateus 21, a entrada
triunfal de Jesus em Jerusalém. É a entrada do Messias. A nação de Israel estava esperando o Messias, de um cavalo branco. Jesus pega um jumentinho, com um monte de soldados do lado. Tem um monte de discípulos com um ramo na mão, jogando as suas vestes, dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosanas ao filho de Davi, aquele que vem em nome do Senhor. O povo não entende. Quem é que não entende? Sacerdotes não entendem, principais da lei, escribas e fariseus não entendem, doutores da lei não entendem, nenhuma pessoa envolvida com a religião, que eram os responsáveis para fazer Israel entender o seu papel missiológico de abençoar todas as nações, nenhum deles entenderam. Aí estou com vocês em Mateus 21, Jesus, antes de entrar no templo, ele olha para uma figueira, e ele chega para essa figueira e diz: estou com fome, tem um monte de folhas. Não se esqueça dessa figueira, por favor, que é o símbolo de Israel. Ele mexe nessa figueira e não tem frutos, ele amaldiçoa, porque tem aparência de que tem, mas não tem, tem jeito de que tem, mas não tem, tem forma de ser, mas não é. Aí ele entra no templo, ele joga os cambistas, ele joga as mesas, o dinheiro, os pombos, as ovelhas, os animais. Ele faz uma bagunça, porque aquele templo é semelhante àquela figueira. Parece que é, mas não é. Parece que tem, mas não tem. Tem muita atividade religiosa. As pessoas compram pombos e ovelhas, as pessoas compram bois, as pessoas trocam o seu dinheiro, as pessoas compram as ofertas pacíficas. Parece que tem adoração no templo, porque o sangue de animais está sendo derramado, animais estão sendo oferecidos, incenso estão sendo queimados, sacerdotes estão no templo, sumo sacerdote está no templo, ajudantes do sacerdote estão no templo. E aí vem Jesus e faz uma bagunça e quer dizer o seguinte: assim como aquela figueira, vocês só têm aparência de ser, mas vocês não são. Vocês têm jeito de ser uma nação de sacerdotes, mas vocês não são. Vocês corromperam essa casa que foi separada para ser uma casa de oração para todos os povos. Vocês a converteram em business, vocês a converteram em negócios. Vocês fizeram da minha casa um lugar de ladrão e de salteadores, um covil de ladrão e de salteadores. Jesus está denunciando esses sumos sacerdotes ficarem endemoniados. Chegaram para Jesus e disseram: com que autoridade você faz isso? E aí Jesus disse: eu tenho outra pergunta para vocês. O batismo de João, ele era um batismo dos homens ou era um batismo dos céus? Aí eles disseram: só um momentinho, Jesus, a gente precisa pensar. Aí se reuniram os líderes da lei, os sacerdotes, os responsáveis para fazer a nação entender o seu papel missiológico. Eles se reúnem e dizem assim: se a gente falar que o batismo de João era dos céus, a gente está perdido. Porque se a gente falar isso, ele vai dizer: então por que vocês não acreditam? Porque vocês sabem. Leia Lucas capítulo 2 e 3. Leia isso na Bíblia. Sumo sacerdote verdadeiro na nação de Israel não é Anás e Caifás. Leia Lucas 1. Da casa de Levi, filha de Arão, Isabel. Seu marido, da casa de Arão, Zacarias. Zacarias entra no templo para oferecer o quê? Incenso. Zacarias era o sacerdote. Isabel era a sua mulher. O anjo Gabriel aparece para Isabel e diz: você ficará grávida e o nome do menino vai ser João. Nós chamamos de João Batista porque ele batizava, então ficou João Batista, mas o nome dele é João. Nós colocamos esse apelido de Batista na vida dele, porque ele batizava. É João. Então veja, quando Jesus começa o seu ministério, quem é que deveria ser o sumo sacerdote no templo? Anás e Caifás ou João? João, por nascimento, de fato e de direito, deveria ser o sumo sacerdote. Mas a religião estava corrompida, não existia lugar para Deus no templo. Deus levou o seu sumo sacerdote para o deserto, e a multidão toda ia para o deserto escutar o homem de Deus. Agora presta atenção. Eles disseram assim: bom, se a gente falar que é
que é dos céus, porque vocês não acreditaram. E se a gente falar que é dos homens, nós estamos perdidos. Porque todo mundo sabe que João era profeta, inclusive a gente. A gente só não reconhece, porque se a gente reconhecer, a gente tem que abrir mão da nossa posição no templo, e é o João que tem que assumir. Então a gente morre, mas não abre mão da posição. A nação vai perecer, mas a gente não vai ensinar o caminho verdadeiro para eles. Aí chegaram para Jesus e disseram: a gente não sabe. Aí Jesus disse assim: eu também não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço isso, mas eu tenho uma parábola para contar para vocês. Aí Jesus disse: tinha um homem que tinha 2 filhos. Chegou para o primeiro filho e disse: filho, vai na vinha trabalhar para o papai? Ele disse: eu vou, pai, eu vou. E não foi. Aí chegou para o segundo filho e disse: filho, você vai trabalhar na vinha? E o filho disse: não, pai, hoje eu não estou afim de trabalhar não. Aí depois, arrependido, foi. Aí Jesus perguntou para esses sacerdotes: qual desses 2 filhos é que fez a vontade do pai? E eles disseram: esse segundo aí, que se arrependeu e foi. Aí Jesus disse: olha, as prostitutas e os publicanos, eles vão entrar primeiro do que vocês no reino dos céus. Porque veio João Batista pregando o arrependimento para a justiça, e vocês endureceram o coração. Ao passo que todos esses publicanos e pecadores estão indo a ele, confessando os seus pecados, e estão entrando no reino dos céus. Aí eles olharam para Jesus, e antes de falar alguma coisa, Jesus disse: tem mais. Um certo homem plantou uma vinha, colocou alguns lavradores, foi para o seu país. Depois de um certo tempo, mandou o primeiro grupo de mensageiros, dizendo: vai lá pegar os frutos. Quando chegaram os primeiros mensageiros, os lavradores olharam e disseram: aqui vocês não vão pegar fruto algum. E apedrejaram alguns. Quando você lê isso, lê eles apedrejando Isaías, eles jogando Jeremias no poço, eles zombando de Ezequiel. Leia esses profetas. Eles zombaram, eles apedrejaram e mataram alguns. Aí o dono da vinha disse: vou mandar mais um grupo. Aí você vai ler os profetas menores, esses homens todos que foram enviados para chamar a nação de Israel ao arrependimento. E veio o segundo grupo, e eles mataram, a outros feriram na cabeça. João Batista foi aquele que arrancaram a cabeça dele. Tudo por manipulação dos líderes religiosos. E aí Jesus disse assim: por fim, o dono da vinha disse: vou mandar o meu filho, o meu herdeiro, porque a este respeitarão. Aí mandou o filho. Os lavradores da vinha disseram: esse aí é o herdeiro, matemo-lo, pois, e o lancemos fora da vinha, e fiquemos com a sua herança. E aí vieram, mataram o filho, não deram fruto. E aí o Senhor Jesus pergunta para esses líderes religiosos: quando o dono da vinha voltar, o que ele vai fazer com esses homens? E aí o sumo sacerdote diz assim: ele fará perecer horrivelmente esses malvados lavradores, e arrendará a vinha a outros que lhes deem os seus frutos no devido tempo. Aí vem Jesus e disse assim: peguei vocês. Vocês nunca leram que a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra foi colocada como pedra angular. Aí o versículo 23, Jesus disse: em verdade eu vos digo, o reino será tirado de vocês, aleluia, e será entregue a um outro povo que dê o seu fruto na estação certa. É aí que entra eu e você. É aí que entra a plenitude dos gentios. É aí que nós entramos. Jesus diz: não dá mais. Chega. Não vou mais investir em vocês. Vou abrir um parênteses. Aí Jesus, não é que Jesus rejeitou Israel para sempre. Você vai ler na Bíblia, isso não aconteceu. Temporariamente, Deus na sua soberania vem, abre um parênteses e diz: Israel, você nunca conseguiu ser bênção a todas as nações. Então eu tiro você da história, eu abro o parênteses, aí vem a parábola do capítulo 22 de Mateus. Eu abro o parênteses e agora, como vocês os convidados não eram dignos, eu vou mandar a minha mensagem para chamar convidados de
todas as nações da terra. E esses convidados se tornarão um povo, um novo povo. E esse povo vai assumir o papel missiológico de fazer com que as boas novas se estendam a todas as nações da terra. É aí que entra a igreja. É aí que entra eu e você. Aí eu chego com vocês em Romanos capítulo 11. Até que enfim, diga graças a Deus, chegou aí. Romanos 11, aí vem Paulo. Eu vou simplificar. Paulo diz assim: olha, queridos, tem duas oliveiras. Tem uma oliveira brava, que é chamado de zambujeiro bravo. Uma tradução fala junipeiro do deserto. E tem uma oliveira boa. A oliveira boa chama-se Jesus. Os ramos dessa oliveira chama-se Israel, nação de Israel. A oliveira brava chama-se mundo, sistema do mundo. E os raminhos da oliveira brava chama-se gentios. São todos aqueles que não pertencem à nação de Israel. Aí vem Paulo e diz: Deus deu muita chance. Capítulo 9, capítulo 10 de Romanos está falando do projeto de evangelização para Israel, que Israel rejeitou. Aí vem Deus e diz: então agora eu vou pegar um outro grupo de pessoas e vou colocar no lugar de vocês. Aí vem o apóstolo Paulo no versículo 24 e diz assim, que há 24 anos atrás, Deus veio e olhou para um menino chamado Edson Teixeira. Tinha 18 anos, fugido da polícia, drogado, tinha sido preso 32 vezes, não precisa ficar com medo que Jesus já amansou a fera. Tinha 19 processos, não sabia nada de Deus, não entendia nada, não sabia quem era Jesus, não sabia que era o Espírito Santo, só sabia que quando ia roubar tinha que pedir a bênção para Deus. Mandava um beijinho para Deus, que eu tinha medo de Deus, para Ele não pesar a mão sobre mim, né? Eu não sabia de nada. Aí vem Deus e diz: Edson, você é uma oliveira brava. Eu digo: Senhor, eu sou. Sabe o que é uma oliveira brava? Já viu uma oliveira brava? Não produz nada, vai enrugando, vai ficando que nem verruga, aqueles negócios. Em vez de produzir um raminho que vai sair a azeitona, produz um outro caroço, vai ficando coisificada, aquela coisa. Isso é uma oliveira brava, não produz nada, está ocupando a terra sem propósito, não vai produzir nunca vai produzir azeitona, que vai produzir azeite, que vai ser lâmpada para casa, que vai ser para fazer comida, que vai colocar no candelabro, que vai ungir reis, que vai fazer sabonete, que vai ser remédio, que vai purificar os olhos. Nunca vai ter nada, nunca vai produzir nada. E aí vem Jesus e disse: meu filho, você é uma oliveira brava. E eu digo: Senhor, eu sou mesmo. Você não tem futuro. E eu disse: Senhor, eu não tenho mesmo. Aí Jesus disse: mas eu tenho um plano para você. Desde Gênesis 12 eu escrevi um plano para você. Qual que é? É o seguinte, vai doer um pouquinho, mas segura firme aí, porque vai valer a pena. Aí vem Deus com um canivetinho, uma faquinha, e diz assim: aguenta aí, Edson, que eu vou te cortar desse zambujeiro bravo, esse raminho bravo. Aí vem Deus e me corta do zambujeiro bravo. E aí vem Deus e me mostra uma oliveira verdadeira. E aí diz o versículo 24: contra a natureza. É contra a natureza. Deus diz: você vai ser enxertado. Eu estou te tirando de uma vida sem propósito, sem significado, sem perspectiva, sem fruto, e eu estou arrancando você dessa vida seca. E eu tenho um plano específico para você. Eu vou te enxertar no meu filho Jesus. Eu vou cuidar de você. E a vida dessa oliveira vai começar a passar em você. E você vai começar a produzir frutos para a glória do meu Pai. É isso que Jesus fez conosco. É isso que Ele fez com cada um de nós.
Agora diga para o seu irmão, um dia o parênteses vai se fechar. Agora diga para o seu irmão, um dia o parênteses vai se fechar. Olha, eu escutei até um eco aí, viu? O parênteses vai se fechar. Vai chegar um tempo, e a Bíblia fala tanto em Lucas 21, como em Romanos capítulo 11, como em Apocalipse, que a plenitude dos gentios vai se acabar. Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios